A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor a todas as famílias que a partir de agora se unem a nós nesse momento muito precioso que o nosso Deus nos concede de realizarmos os nossos grupos de crescimento e de discipulado. Os nossos MDAs, como chamávamos o ano passado, e os nossos pequenos grupos, como carinhosamente continuamos chamando, dentro dessa nova proposta que a igreja está fazendo, se valendo desse momento de pandemia, desse momento de circulação do vírus. Então, essa é uma nova proposta e por isso também uma nova nomenclatura. Nossas casas, nossas famílias individualmente, cada uma delas se tornando um grupo de crescimento, porque daqui a pouco vamos ganhar pessoas para Jesus aí na sua casa, e também um grupo de discipulado, o ensino, o crescimento pessoal no conhecimento de Deus, no conhecimento das Escrituras, o crescimento da sua família, o ensino da sua família. Então, esse é um novo tempo, uma nova proposta que o nosso Deus nos está permitindo termos como igreja. Eu, de forma muito carinhosa, lhe abraço a sua família e sou profundamente grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar com você, entrando na sua casa, para deixar na sua casa também uma bênção como seu pastor. E eu convido você para orar agora. E aí onde você estiver, eu quero que você se aproxime de Deus, que você se volte para Deus em oração. Perto de Deus nós já estamos, mas agora vamos nos aproximar de Deus em oração, pedindo para que Ele nos dê uma reunião muito abençoada neste dia. Se volte para Deus e de forma intensa, fervorosa, busque ao Senhor agora. Dê a mão para os integrantes da sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, e vamos buscar a Deus agora. Esse é um momento de grande importância, quando a família, junto com o pastor, tem a oportunidade de orar, de buscar ao Senhor. Oremos então. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho unigênito e o nosso Senhor e Salvador, aquele que é o Senhor da igreja, aquele a quem toda a autoridade, e não nos cansamos de dizer isso, foi entregue no céu e na terra. Pois é preciso, Senhor, que a cada dia a igreja tenha essa consciência de que a autoridade mesmo está em Jesus. Jesus é quem tem a autoridade, Jesus é quem tem o poder, e é no nome de Jesus que nós oramos. Eu quero, Senhor, nessa oração, adorar o teu nome junto com esta família, dizer que o Senhor é o nosso Deus, e dizer que não há Deus igual ao Senhor, dizer que o Senhor é o único Deus verdadeiro, dizermos juntos que ninguém pode livrar como o Senhor, que ninguém pode salvar como o Senhor, que ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz. Adoramos o Pai, adoramos o Filho, o Salvador, a Jesus nosso Senhor, que na cruz deu a vida por nós, a Jesus que assegurou estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que está conosco nesta jornada vitoriosa de 2020. Sim, jornada vitoriosa de 2020. Adoramos ao Espírito Santo derramado sobre a igreja e de quem somos o templo. O Espírito Santo que se move em nós para que entendamos, para que compreendamos as Escrituras, para que conheçamos cada vez mais a vontade de Deus para a nossa vida.
E além de adorarmos a Santa Trindade, nós queremos ser gratos a Deus por esse dia, ser gratos a Deus por essa reunião. Oh, que bênção! Obrigado, Senhor. Estamos juntos para servirmos a Deus como família, individualmente e coletivamente, como igreja. Obrigado, meu Deus. A minha oração é para que tenhamos uma reunião maravilhosa, uma reunião muito abençoada, onde os céus se abram, onde o Espírito Santo se mova e que o Senhor, para a glória do seu nome, faça grandes coisas em nós nesta reunião, faça grandes coisas em nossa família. Senhor, eu oro por esta casa, Senhor, eu oro por esta família, e eu digo que a bênção de Deus seja sobre esta casa, que a mão do Senhor seja sobre esta família, e que os umbrais desta casa estejam assinalados com o sangue do Cordeiro de Deus, que a vitória seja sobre esta casa, que as forças do mal não prevaleçam, que as ferramentas contrárias não prosperem, mas que todo o propósito de Deus se cumpra completamente sobre esta família, em nome de Jesus, e para a glória de Deus, assim seja e assim será. Amém e amém. Graças a Deus, mais uma vez, pela felicidade de nós estarmos juntos e temos essa oportunidade que não podemos perder, de servirmos a Deus e de não deixarmos esse trabalho lindo da igreja em pequenos grupos cessar por conta de uma crise sanitária, cessar por conta de uma pandemia, de um vírus. Então vamos continuar firmes, vamos continuar constantes, como nos diz a palavra de Deus. Devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho, o nosso envolvimento, o seu trabalho, o seu envolvimento com Deus, com as coisas de Deus, acredite, terá a recompensa. Aquilo que o homem semeia, isso ele também ceifará. Então estejamos atentos para esse trabalho, para esse envolvimento, para esse engajamento com as coisas de Deus, que somos chamados a termos e a desenvolvermos cada vez mais. Eu quero de novo lembrar você o protocolo das nossas reuniões. Às vezes eu fico algumas semanas sem lembrar e daqui a pouco de novo eu lembro. Então não esqueça que as nossas reuniões, elas têm um protocolo que nós devemos nos esforçar para seguir esse protocolo. Então nós sempre começamos as nossas reuniões com oração, nós damos liberdade para a oração, damos liberdade para o Espírito Santo agir no momento da oração, somos dirigidos, impulsionados a orarmos por tantas coisas. Então sempre as nossas reuniões começam com um período de oração, depois a gente louva, mesmo que não haja nenhum levita ainda na sua casa, mas a gente louva. Se tem levita, a gente louva. Se não tem, a gente também louva. Depois do louvor, nós abrimos espaço para que um ou outro integrante da família possa compartilhar um ponto da mensagem que mais lhe tocou, que mais lhe chamou a atenção, ou um testemunho daquilo que Deus tem feito, de uma vitória conquistada, de uma bênção alcançada. Depois então vem a ministração da palavra. Eu sempre dou sempre dou esse primeiro tempo da palavra, e depois você aí na sua casa continua. Depois da ministração da palavra vem a oração de novo. Esta oração é uma oração onde agradecemos pela Escritura e oramos uns pelos outros, e depois vem a ministração financeira, onde nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias são entregues ao Senhor,
e depois então vem a oração de encerramento da nossa reunião. Então eu lembro a você da importância desse protocolo. Também eu quero chamar você para os nossos cultos presenciais. A partir dessa semana, a partir de sexta-feira, nós vamos ter muitos cultos presenciais. Nós temos na sexta-feira à tarde 5 cultos, que são a tarde da bênção em todas as nossas igrejas. Na sexta à noite, nós temos 5 cultos, a noite da cura divina e da libertação em todas as nossas igrejas. No sábado, nós vamos ter às 19 horas no templo da Florianópolis, nosso templo sede, nosso templo central, o culto das mulheres, a UFEBRAC da igreja trabalhando. E no templo da Maceió, nós vamos ter o culto da Jubrac e dos Snap Teens, nossos jovens e nossos adolescentes. E no domingo, 2 grandes cultos, com toda a igreja presente. Já estamos tendo uma flexibilidade maior das nossas autoridades, já nos acostumamos um pouco mais com essa questão do cuidado, da higiene. E então domingo 2 grandes cultos, com a casa de Deus cheia, dentro do percentual que nos é permitido, 10 horas da manhã e 19 horas, e não dá para perder esse tempo. É tempo de buscarmos a Deus. Não é para dizer, não é tempo de buscar a Deus, como diz a Escritura, mas é para dizer, é tempo de buscar a Deus. Então, busque a Deus esta semana, sirva a Deus esta semana, e o Senhor será com você, e o Senhor te abençoará. Dito isto, vamos à palavra de Deus, que, como eu disse, eu principio, eu dou o início, esse primeiro tempo, e depois você continua. Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa, que palavra instigadora e desafiadora nos foi proposta pelo Espírito Santo no domingo de Santa Ceia. Domingo nós tivemos 3 grandes Santa Ceia e, nossa, Deus fez coisas fenomenais. A multidão na casa de Deus ao longo da manhã e depois à noite, e Deus falou à igreja a respeito de vencer os nossos limites. E a ministração, a pregação dos 3 cultos foi essa: como vencer os nossos limites. E eu quero ler o texto com você lá do 2º livro dos Reis, capítulo 2 do 2º livro dos Reis, e versículos 12, 13 e 14. Você pode abrir a Bíblia, deixar marcado aí, porque depois você vai continuar com a sua família. E lá está dito o seguinte: quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Como vencer os nossos desafios? Como vencer os nossos limites? Tudo tem limite. Há limite para tudo. Ou estou no meu limite? Foram frases que falamos à igreja no domingo de Santa Ceia. E 2020, de fato, é um ano que está testando os nossos limites à exaustão. Os limites da nossa resiliência, os limites da nossa paciência, mas sobretudo, e isso me assusta, isso me preocupa, o que de fato está sendo testado, provado, são os limites da nossa fé. A nossa fé. A Bíblia diz que a obra de cada um vai ser provada, e são esses tempos que de fato provam a nossa fé. A nossa fé, igreja, a nossa fé, família,
ela não é provada no tempo da bonança, ela não é provada quando não existem adversidades. A nossa fé é provada nesse tempo. E a tristeza maior é que muitos têm sido reprovados nesse teste da fé. Os limites da nossa fé estão sendo testados. Quantos amedrontados, quantos que não conseguem romper com esse ciclo de medo, de pavor, com esse fardo, com esse peso. Então não imaginávamos, mas a nossa obra está sendo provada, e aí a Bíblia diz que a obra de cada um vai se manifestar. Então é nesse tempo que se manifestam os limites da nossa fé também. Então, como vencer esses limites? Nós falamos na igreja nos limites positivos, que são aqueles limites que nos fazem sermos cautelosos, prudentes, éticos, cuidadosos, e são coisas que nós não podemos avançar. Mas falamos também nos limites que são fatores impeditivos, que não nos deixam avançar, que não nos deixam prosseguir, que não nos deixam conquistar, que não nos deixam ir em frente, que nos tornam menores, incapazes, impotentes, fracos, que não nos deixam sonhar, que não nos deixam realizar. E esses são os limites que precisam serem vencidos. Falamos e nos baseamos e tomamos como fonte o texto de 2 Reis 2, 12, 13 e 14, quando o profeta Eliseu se deparou com um limite. E nós falamos que limites, eles não existem para acabar conosco. Eles não existem para interromper a nossa jornada, mas limites, eles existem para serem vencidos em Deus. Eu falei e reitero que existem limites que, para serem vencidos, eles precisam de um milagre. O limite de Eliseu não seria vencido sem um milagre. Tem limites na sua vida, na sua família, que eles não poderão serem vencidos só com seu esforço, só com seu empenho, apenas com a sua dedicação, somente na força do seu braço. Não, existem limites que eles somente podem ser vencidos através de um milagre. Esse milagre aconteceu. Então Eliseu nos mostra, esse fato envolvendo o profeta Eliseu nos mostra o que a gente precisa fazer para vencer os nossos limites. E eu falei sobre duas desses mecanismos, duas maneiras da gente vencer os nossos limites. A primeira delas é preciso estar do lado do Senhor. Para vencer limites é preciso estar do lado do Senhor. E eu conceituei a diferença entre estar do lado e estar ao lado. Estar ao lado é fazer companhia, é estar junto. Mas estar do lado é apoiar, é tomar partido, é tomar decisão, é brigar, é defender. E eu mostrei na Bíblia que tem crente que está ao lado de Deus, mas não está do lado de Deus. Tem crente que está ao lado de Jesus, mas não está do lado de Jesus. Tem crente que está ao lado da igreja, mas não está do lado da igreja. E Jesus nos falou isso em alguns exemplos do Novo Testamento. Nós vimos também alguns exemplos do Antigo Testamento. Existem muitos crentes, e isso me deixou assim muito preocupado. Existem crentes que estão ao lado do Senhor, mas que não estão do lado do Senhor. Quando Moisés desce do monte Sinai, o povo todo está lá naquela algazarra, Êxodo 32, 26, e Moisés teve que dizer: quem está do lado do Senhor, venha para cá. Quer dizer, tinha muita gente que não estava do lado do Senhor, e era o povo de Deus. Na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, 11 e 12, Jesus também nos mostra que tinham muitas que não estavam do lado do Senhor, estavam apenas ao lado. Quando Jesus ensina sobre frutificação, e ele diz que naquele dia muitos vão chegar e vão dizer: Senhor, Senhor,
profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome, e o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Está lá em Mateus 7, 22 e 23, e nós falamos isso. É preciso estar do lado de Deus, não dá para ser neutro nessa batalha, nessa jornada, não dá para ser neutro. Eu falei que a sociedade não está do lado de Deus, que a mídia não está do lado de Deus, que partidos políticos não estão do lado de Deus, que instituições e mais instituições não estão do lado de Deus, mas que o crente, ele não pode se deixar envolver por isso, ele tem que estar do lado de Deus. E eu falei, a neutralidade não serve a nós como crente. Lembra do exemplo da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, 15 e 16, quando o Senhor Jesus, numa carta àquela igreja, numa fala àquela igreja, ele disse que estava a ponto de vomitá-los em função da neutralidade. Então, para vencer os nossos limites, para superar os nossos limites, primeiro é preciso estar do lado do Senhor, esteja do lado do Senhor. E segundo, para vencer limites é preciso ir além da maioria. Do lado de cá do Jordão ficou a maioria, 50 discípulos dos profetas, só 2 foram para o lado de lá, Elias e Eliseu. Para vencer limites é preciso ir além da maioria. A grande maioria não vai até o fim, eles param na margem. Assim fizeram os 50 discípulos dos profetas. Nós precisamos avançar, vamos precisar ir em frente, é preciso avançar, é preciso ir em frente. Então, para vencer os nossos limites, é preciso sim ir além da maioria. Elias e Eliseu, eles foram além da maioria, é preciso ir além da maioria. Os 50 discípulos dos profetas, quando eles veem o Jordão, eles paralisam. Mas Elias pega o manto, bate na água, e Eliseu atravessam em seco. A maioria somente acompanha a jornada. Por isso, para na margem, não vai até o final. Por isso, paralisam quando surgem os limites. Quantos que só acompanham a igreja, só acompanham a jornada, não fazem parte, unicamente acompanham Jesus, não fazem parte de Jesus. É preciso estar em Jesus, Ele é a oliveira verdadeira, nós somos os ramos que precisamos estar enxertados nele. Quantos que apenas acompanham os milagres, não vivem os milagres? Estes não vão além, estes fazem parte da maioria. Para vencer os seus limites, vá além da maioria. A grande maioria fica pelo caminho, são vencidos pelos limites. Jesus fala de pessoas que vão ficar pelos limites em Lucas capítulo 17, versículos 34, 35 e 36. Jesus falou que 2 pessoas vão estar numa cama, uma vai ficar, 2 vão estar trabalhando juntas, uma vai ficar, 2 estarão no campo, uma vai ficar. Jesus está dizendo que tem pessoas que vão até uma parte do caminho, não vão além. Quem não vai além da maioria não vence os seus limites. Paulo fala sobre líderes obreiros que não conseguiram vencer os seus limites. Em 2 Timóteo 4,10, ele diz que Demas o desamparou, o abandonou e foi para o mundo. Eu quero falar para você, decida ir além da maioria, mesmo que seja um caminho difícil, desconhecido, novo, não temas, apenas decida ir. Eliseu decidiu ir além da maioria e por isso venceu os seus limites. Apenas vence os seus limites quem decide ir além da maioria. Eu quero fechar esse momento perguntando para você, quais são os seus limites hoje? Quais são os limites da sua família hoje? Quais são os limites que estão postos para você hoje? Decida estar do lado de Deus e decida ir além da maioria. Isso fará com que você vença os seus limites. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Uma grande e abençoada reunião da sequência. O meu abraço a você e, como eu sempre digo, a paz do Senhor.